Mara Fernandes, psicopedagoga aqui de Bom Jesus da Lapa, e estou muito feliz com a participação de vocês na live, né, que fizemos em homenagem às mães no sábado. Que maravilha! Então tivemos muita participação dos alunos aqui do cursinho, do Espaço Psicopedagógico. Estou muito feliz com as apresentações, né, das minhas amigas e cantoras que arrasam. Então, obrigada a todos que participaram. Parabéns aos que foram sorteados. Em breve vamos fazer mais coisas aqui, mais sorteio, ter mais novidade no nosso canal. Você que se inscreveu, né, durante essa live, essa transmissão ao vivo, que alegria, né? Então, obrigada por fazer parte dessa família Tainara Psicopedagoga. Aqui você vai encontrar de tudo. Falo sobre o português, sobre a psicopedagogia, autismo, o TDAH, várias coisas que você precisa conhecer um pouquinho mais. Relacionamentos, concurso, estudo. Então, fique sempre aqui conosco. Libras, temos várias partes e você pode também sempre comentar o que você quer ouvir aqui no canal. Hoje vamos falar de duas datas muito importantes, né, que não devemos esquecer. Então, dia 1º de maio, além do Dia do Trabalho, foi o Dia da Literatura Brasileira. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse Dia da Literatura Brasileira. E também, 5 de maio, foi comemorado aí o Dia Internacional da Língua Portuguesa. Então, como eu sou professora de português aí, hoje eu preciso falar um pouquinho também sobre esse Dia Internacional da Língua Portuguesa. Então, vamos conhecer mais primeiro sobre o dia 1º de maio, Dia da Literatura Brasileira. 1º de maio comemora-se o Dia da Literatura Brasileira, data em que nasceu o escritor José de Alencar, considerado um dos mais importantes autores brasileiros. Um dia específico para homenagear a diversidade de autores e obras produzidas no país, e também é um reconhecimento aí ao elemento cultural fundamental, né, a nossa identidade, a identidade da nação. É comemorado, né, essa data porque em 1829 nasceu o escritor José de Alencar. Ele é autor de inúmeras obras que se tornaram clássicas da literatura nacional, como Guarani, né, que é de 1857, Lucília, que é de 1862, e A Senhora, de 1875. Então, a escolha do dia de nascimento desse escritor para comemorar a importância de toda a literatura brasileira deu-se em razão, sobretudo, do empenho de José de Alencar em prol da construção de um conjunto de obras genuinamente brasileiras, com enredos centrados em temáticas nacionais e formuladas em uma linguagem mais próxima possível do português falado no Brasil. Então, esse projeto nacionalista, que era a bandeira principal do romantismo, teve, portanto, José de Alencar como seu principal representante. José de Alencar, com sua obra constituída sobre temáticas brasileiras, como a representação de enredos passados no meio rural, no meio urbano, também contexto cultural indígena, né? José de Alencar sempre trazia aí. Então, abriu espaço para que se consolidasse, né, no Brasil uma produção literária cada vez mais distanciada da portuguesa. De Alencar é tão importante também para o dia aí da literatura brasileira, né, que é comemorado 1º de maio. Nesse momento, vou falar um pouquinho, né, da história da literatura, que ela se divide em fases temporais. Então, cada uma com características estéticas, formais e ideológicas específicas. Então, no Brasil, os movimentos literários dividem-se em quinhentismo. No século XVI, correspondeu à fase inicial da literatura brasileira, caracterizada pela ocorrência de relatos de informações e textos de catequese. E de Anchieta foi o principal autor desse período. Nós temos o barroco, vigente no século XVII. Esse movimento refletiu os conflitos espirituais do homem, por isso o uso recorrente de antítese nas obras desse período. Destaca-se os autores Padre Antônio Vieira e Gregório de Mato. Nós temos o arcadismo, que é vigente do século XVIII, e esse movimento teve como marca a busca pela racionalidade e pelo equilíbrio do classicismo. Destaca-se os autores Tomás Aquino Gonzaga e Basílio da Gama e Cláudio Manuel da Costa.
Nós tivemos aí também o romantismo, vigente no século XIX, que destacava o romance. Os autores mais relevantes do período foram Castro Alves, José de Alencar, Gonçalves Dias, Casimiro de Abreu e Álvares de Azevedo. O realismo, vigentes no fim do século XIX, esse movimento buscava reproduzir os conflitos humanos e sociais da forma mais real possível. Destaque para Machado de Assis, Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia. O realismo, que foi aí depois da ocorrência do realismo, também primava pela objetividade, mas associado a um tom científico e ao determinismo social. Então destaca-se no naturalismo Aloysio de Azevedo e Raul Pompeia. O vigente no fim do século XIX, esse movimento opôs-se ao realismo-naturalismo, privilegiando, portanto, um tom místico. Seu principal representante foi o poeta Cruz e Souza. O parnassianismo, vigente no início do século XX, esse movimento caracterizou-se pela valorização de formas rígidas no poema e utilização de temáticas clássicas. Os principais autores foram Olavo Bilac e Raimundo Correia. E tivemos também o pré-modernismo e modernismo, movimentos que aconteceram de 1902 a 1930. Os autores mais influentes foram Euclides de Cunha, Augusto dos Anjos e Monteiro Lobato, que já vem aí no pré-modernismo. Manuel Bandeira, Oswaldo de Andrade, Casimiro Ricardo e Mário de Andrade, aí dentro do modernismo. Então, espero que vocês tenham gostado, de saber um pouquinho mais, uma pincelada dessa literatura brasileira, desses movimentos da literatura brasileira. Então agora, se você quiser saber um pouquinho mais, pode dar uma pesquisada. Agora, nesse momento, vou falar sobre o dia 5 de maio, que é o Dia Internacional da Língua Portuguesa. 5 de maio comemora-se o Dia Internacional da Língua Portuguesa. E essa data ela foi oficializada em 2009, aí no âmbito da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, com o propósito, de promover o sentido de comunidade e de pluralismo de palavras do português. Então, na ocasião lá, os governos e sociedades civis celebram a relevância do idioma como parte aí de identidade dos povos. Possibilita chamar a atenção para as questões idiomáticas e culturais, gerando uma integração entre os povos desses 9 países, que fala aí a língua portuguesa. Então, o Dia Internacional coloca em evidência o fato de que o português é a 5ª língua mais falada no mundo, a 3ª mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul. Então, só para vocês terem um pouquinho de conhecimento e para que vocês possam gostar de saber cada vez mais o nosso português. Muito importante, precisamos valorizar as variações linguísticas e a maneira própria que cada cidadão tem de se fazer uso da língua. Então, nós precisamos também valorizar a nossa língua portuguesa. Algumas pessoas às vezes dão valor a outras línguas e a sua língua portuguesa não dá, Então, o dia aí 5 de maio, Dia Internacional da Língua Portuguesa, é uma data que é preciso a gente também comemorar. Então, espero que vocês tenham gostado do que eu falei hoje, sobre a literatura brasileira e a língua portuguesa e as suas importâncias. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abração a todos vocês. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, tá bom? Dê o seu joinha aí nos vídeos.